A Deborah Castle é nada mais nada menos do que a diretora do Departamento de Saúde Mental da Organização Mundial da Saúde. E ela diz o seguinte, ó, a saúde mental e o bem-estar de sociedades inteiras foram seriamente impactados por essa crise e são uma prioridade a ser abordada urgentemente. O que a Deborah Castle está dizendo é que essa pandemia ela não está trazendo males só para a nossa saúde física. Ela também está bombardeando a nossa saúde mental com doses muito grandes de ansiedade, de preocupação, de perda, de luto, coisas bem complicadas. E o que a gente pode fazer para ajudar nisso é abordar o assunto, é falar sobre ele. E é isso então que nós estamos fazendo nessas lives. Nós estamos então falando sobre saúde mental e nós estamos conversando como a fé cristã contribui para que nós mantenhamos a mente equilibrada em dias difíceis. E hoje o nosso assunto então é equilíbrio diante do isolamento. O Dr. Drauzio Varella ele é bastante conhecido dos brasileiros e ele comenta algo muito importante, que o isolamento ele traz principalmente dois impactos para a nossa saúde mental. Um deles é a ansiedade e o outro é a solidão. Muito bem. E sobre ansiedade, nós já conversamos bastante na semana passada, por isso eu não vou abordar esse assunto. Se você quer saber um pouco mais sobre ansiedade, a live de segunda-feira que continua gravada nas nossas páginas, aborda esse assunto e eu tenho certeza que vai ajudar muito você. Mas hoje nós vamos falar sobre o segundo aspecto, o segundo ponto negativo do isolamento social que o Dr. Drauzio Varella aponta, que é a solidão. E algo que você precisa entender nesse momento é que isolamento e solidão não são a mesma coisa, eles não são sinônimos. Entenda o seguinte, isolamento nós podemos definir como a quantidade de conexões presenciais que nós temos em um certo período. Por exemplo, antes do lockdown que nós estávamos passando aqui na minha cidade, nossa cidade de Chapecó, eu encontrava num dia 60 pessoas de forma presencial. Agora eu estou encontrando 3 pessoas, aquelas da minha família. Por quê? Por causa do isolamento social. Então, isolamento social tem a ver com algo exterior, algo que está fora de nós, algo que tem a ver com o nosso ambiente. Ele não é algo interior. E isolamento social também tem a ver com quantidade, o número de pessoas que nós então encontramos durante um período. Mas solidão nós poderíamos definir como sentimento de angústia por falta de conexões significativas. Percebe o contraste? Enquanto isolamento social diz respeito ao ambiente, é uma característica externa, solidão é um sentimento de angústia, ou seja, é algo interior, é algo interno. E outra grande diferença é que a angústia por falta de conexões significativas, ou seja, enquanto o isolamento diz respeito à quantidade de relações, a solidão diz respeito à qualidade das relações. Então são duas coisas bastante diferentes. Por isso você pode entender que é possível uma pessoa não estar isolada, mas se sentir solitária. É isso que nós vemos tantas e tantas vezes. Pessoas que estão às vezes rodeadas de pessoas, que às vezes são casadas, têm filhos, mas mesmo assim se sentem solitárias. Não é verdade? Inclusive, um grande autor da literatura mundial, Gabriel Garcia Marques, no livro 100 Anos de Solidão, ele aborda justamente essa questão. E ele fala da solidão vivenciada por pessoas, membros de uma família, mesmo cercadas de pessoas. Essa é uma realidade que muitas vezes acaba até mesmo sendo comum. Bom, se é possível nós não estarmos isolados e nos sentirmos solitários, o contrário também é possível. Nós podemos estar isolados e não necessariamente nos sentirmos solitários. Isso também é possível. Tudo depende das conexões, dos relacionamentos que nós fazemos serem significativos, profundos ou não. Então aquela pessoa que entra no isolamento com boas conexões profundas, ela vai sentir menos solidão. Agora aquela que entra já com relacionamentos superficiais, ela vai sentir muito mais. Aliás, o isolamento, ele acaba mostrando, ele acaba revelando a solidão que já existia. Imagina assim, por exemplo, uma pessoa que apesar de ser casada, ter filhos, ter uma família, ter um grande círculo de conhecidos, se sente solitária. Mas
com a correria do dia a dia, ela acaba esquecendo isso ou não pensando nisso, e afinal de contas ela se encontra com tanta gente num dia, mas o isolamento não. O isolamento, ele tira essa anestesia, ele tira essa maquiagem, ele tira essa ilusão, e muitas vezes ele revela a solidão que sempre já existiu lá. Nesse sentido, ele é até bom, porque ele nos mostra o problema, e assim também ele contribui para que nós procuremos uma solução para isso. Então a grande pergunta que a gente precisa responder na live de hoje é a seguinte: como construir relacionamentos significativos mesmo em meio ao isolamento? Olha só que importante. Como construir relacionamentos significativos mesmo em meio ao isolamento? Como referencial, eu queria propor para vocês que a gente use uma pessoa, um grande líder, Paulo de Tarso, que foi líder cristão no século I. Nós já falamos um pouco dele na live da semana passada. O Paulo, ele tem uma característica muito importante, porque ele passou um grande período da sua vida isolado. Ele estava em prisão domiciliar porque na época o Império Romano proibia que se confessasse a fé cristã. Então, por causa disso, ele ficou isolado em grande parte da sua vida. E mesmo isolado, ele conseguiu se manter contente, ele conseguiu manter a sua saúde mental, como nós vimos na semana passada. E mesmo isolado, ele conseguiu construir relações significativas. E ele utiliza alguns princípios que são muito importantes e que nós podemos utilizar e vivenciar e colocar em prática ainda hoje. Veja, por exemplo, uma carta que ele escreveu no primeiro século para um grupo de pessoas que vivia numa cidade chamada Filipos, e por isso se chama na Bíblia Carta aos Filipenses. Um trecho dessa carta nós encontramos o seguinte: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus. Quero que você entenda aqui. O Paulo, ele vai mandar um grande amigo, um pastor, um grande companheiro dele, que é o Timóteo, visitar essas pessoas lá em Filipos, porque ele sabe que eles estão com problemas e ele envia o Timóteo para ajudar. E por que ele envia o Timóteo? Ele diz o seguinte, ele diz assim, olha, porque não tem ninguém que tenha um interesse sincero pelo bem-estar de vocês. E aí depois ele diz, porque todos acabam buscando o seu próprio interesse. E aqui eu queria trazer duas grandes verdades para você. Primeira coisa, relacionamentos significativos nascem necessariamente quando nós nutrimos interesse sincero pelos outros. Relacionamentos só funcionam de verdade quando nós aprendermos a nos interessarmos pelo outro, a olharmos o outro, a conectarmos nosso coração com o do outro. E a segunda grande verdade que a gente vê aqui é que o maior empecilho para isso é estarmos ocupados demais com os nossos, como disse o Paulo, próprios interesses. Você sabe o que isso significa? Significa que relacionamentos para funcionarem, você precisa estar interessado genuinamente no outro. E muitas vezes nós não fazemos isso porque nós estamos preocupados demais com as nossas coisas. Então imagina, por exemplo, num contexto de casamento. Significa que você corre o sério risco de talvez o seu cônjuge, a sua esposa, por exemplo, estar sobrecarregada e você não perceber isso porque você está ocupado demais com as suas coisas. E aliás, fica um alerta para os homens, porque essa ideia de aula online, das crianças mais em casa, normalmente acaba sobrecarregando muito mais as mulheres do que os homens, de maneira geral. Tem estudos que comprovam isso. Ou mesmo ainda no contexto do casamento, significa que a esposa tem uma grande chance de repente, o seu marido estar preocupado, talvez temeroso pelo futuro financeiro da família, e de repente a esposa nem perceber porque está ocupada demais com as suas coisas. Sabe, uma coisa que tem atrapalhado muitos casamentos, eu tenho percebido nesses anos acompanhando casais, é que sempre existe mais um vídeo para a gente ver, sempre existe mais uma postagem para a gente analisar, sempre existe mais uma notícia do nosso feed que a gente não pode perder, sempre existe uma coisa a mais para comprar que eu preciso pesquisar. A gente sempre está ocupado com as nossas coisas, com aquilo que a gente quer fazer, com os nossos interesses, e a gente acaba estando tão ocupado que a gente não consegue reparar nas pessoas que estão ao nosso redor. Vamos, por exemplo, pensar agora que talvez você que está nos assistindo, que é pai e mãe, vamos pensar um pouquinho no contexto com os nossos filhos. Você já parou para pensar a ação que eles tiveram nas últimas semanas?
Então, ficaram 1 ano sem escola. Alguns aqui na cidade de Chapecó, pelo menos, já tinham voltado alguns dias e tiveram de novo as suas aulas canceladas. Ou alguns, como por exemplo os nossos filhos, estavam alguns dias da aula chegar, já estavam com o material tudo prontinho, só esperando, e de repente veio a notícia que não vai ter mais aula. A minha filha, no dia que a aula ia começar, ela acordou e colocou o uniforme. Você já parou para olhar a frustração deles? Porque às vezes o que o Paulo está dizendo é que às vezes a gente vai estar tão ocupado com a nossa frustração, com a nossa dor, que a gente não vai olhar para quem está ao nosso redor. E às vezes é isso que está acontecendo na minha casa, na tua casa. Ou se a gente pensa agora não só nos nossos filhos, aliás, os filhos é algo que eu faço aqui em casa e que eu sugiro que de repente você faça também. De vez em quando eu pergunto para eles, como é que está o coraçãozinho? E algumas vezes já eles falaram, tá triste, papai. E a partir daí nós temos conversas super valiosas. Olha para eles com um interesse sincero. Mas vamos ver agora, você já parou para se perguntar, por exemplo, como é que estão seus demais familiares? Como é que estão sentindo seus pais, seus avós? De repente eles estão numa profunda solidão, sentindo a ausência dos filhos e dos netos. Você já parou para olhar? Ou você está tão ocupado com as suas coisas que não está reparando? Como é que estão os teus amigos? Você já parou para pensar um pouquinho e se interessar pela vida e por aquilo que eles estão passando nesses dias? Esses dias eu estava bem amuado, porque nós estamos aqui começando uma comunidade cristã na cidade de Chapecó. Nós nos mudamos para cá na metade de dezembro para isso. E nós já estávamos agora, em fevereiro, começando alguns encontros presenciais de pequenos grupos, estávamos radiantes com isso, planejando o início dos cultos, e de repente, dá tudo isso, a gente tem que voltar tudo para o online, 100% online de novo. E isso me deixou muito chateado. Mas daí eu fiquei pensando, eu tenho tantos amigos que o trabalho não no meio de um lockdown, sem nada para fazer, estão em casa, com os seus comércios e os seus trabalhos. Aí eu fiquei também pensando um pouquinho nos meus amigos que são funcionários da saúde e que vão todo dia para um hospital e vem um hospital lotado e vem pacientes com necessidades e estão incapazes de ajudar. Você tem amigos na área da saúde? Você já se colocou um pouquinho no lugar deles e olhou por eles talvez um pouco? Sabe, pessoal, é isso que o Paulo está dizendo. Nós precisamos olhar um pouco mais para quem está ao nosso redor e um pouco menos para nós. Isso é verdadeira humildade. Não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo e ouvir os outros com interesse sincero. Sabe, interesse sincero significa, às vezes, o nosso marido, a nossa esposa chegarem em casa, ou os nossos filhos, ou alguém que a gente conhece, dizer, estou cansado hoje, e a gente não responder, eu também. Não. A gente perguntar, você está cansado? O que aconteceu? Me conta mais. Interesse sincero pelo outro. Todo relacionamento realmente genuíno que vai afugentar a solidão começa assim. Mas vamos lá, vamos ler mais um trechinho, os versículos seguintes que estão nessa carta preciosa que o apóstolo Paulo escreveu. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar. Tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. Então, o que está acontecendo aqui? O Paulo não tem só o interesse de pensar assim, poxa, como é que será que eles estão? Não, ele envia o Timóteo, ele envia o Epafrodito, ele envia pessoas, ele gera atitudes agora em relação a essas pessoas que ele está interessado. E isso também é algo que ele recebe da comunidade de Filipos. Se você for dar uma olhada nessa carta toda, ela não é grande, ela está registrada na Bíblia, é fácil de você ler. Você vai perceber que essa comunidade de Filipos envia uma companhia para o Paulo, afinal de contas ele estava preso. Eles também enviam donativos, porque na época o Império Romano não cuidava dos seus presos, eles tinham que providenciar seu próprio alimento e seus próprios produtos de higiene. Então eles enviam donativos e eles desejam saber notícias. O Paulo, da mesma forma, deseja saber notícias e envia alguém para orientá-los. Você percebe que tanto de um lado quanto do outro não é só interesse, o interesse gera atitudes. Para a gente construir relacionamentos significativos que vão espantar a solidão, nós precisamos de interesse junto com atitudes concretas.
Entenda o seguinte, interesse sem atitude é acomodação. Eu sei o que o outro precisava, mas faz alguma coisa? Não, isso é acomodação. Ou prioridades desalinhadas. Não, eu sei que os meus filhos precisam de mim, mas você tira tempo com eles? Ah, não, porque eu estou muito ocupado. Prioridades desalinhadas. Não, eu sei que a minha esposa precisa de mim, mas eu não tiro tempo com ela, porque estou muito ocupado. Prioridade desalinhada. E o resultado de interesse sem atitude é um solitário bem intencionado, mas ainda assim solitário. É isso que você quer ser, um solitário bem intencionado? Eu acredito que não. Agora, atitude sem interesse também é problema. Sabe por quê? Porque quando a gente toma atitudes, mas a gente não tem um real interesse, um real olhar pelo outro, a gente toma as atitudes equivocadas, a gente faz aquilo que não precisava fazer. A gente age da maneira que não ajuda. Sabe? Ou a gente toma atitudes mecânicas, a gente faz por fazer, faz porque está no automático e não tem valor, não aproxima corações. Quando a gente tem atitude sem interesse, nós nos tornamos um solitário super ocupado, mas ainda assim um solitário. Se nós queremos realmente relacionamentos profundos que afugentam a solidão, nós precisamos de interesse que nos conduza a atitudes concretas e relevantes. E sabe de uma coisa? Às vezes o isolamento ele nos deixa paralisados. É comum a gente ouvir pessoas dizendo assim, não, atitude é importante, eu sei, mas eu não faço nada porque a gente está isolado, né? Bom, eu queria levar, por exemplo, meu filho para passear, mas não dá, porque tem isolamento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando há interesses, é o que o Paulo fez aqui. Você viu que ele disse assim, eu quero, eu desejo, eu espero visitar vocês presencialmente. Mas agora, enquanto não dá, eu vou enviar o Timóteo e o Epafrodito. É claro que ele queria estar lá ao vivo, é claro que ele queria estar lá olho no olho, mas não dá. Enquanto não dá, a gente faz com o que tem, manda o Timóteo pega as notícias e traz de volta, assim. Então, se nós temos interesse sincero nos outros, nós vamos adaptar as nossas atitudes ao novo contexto. Não dá para levar o filho para passear, faz um dia especial em casa. Eu até queria levar a minha esposa, meu marido para jantar, mas não dá por causa do isolamento, faz um jantar em casa. Aliás, semana passada, minha esposa preparou um jantar surpresa para mim em casa e foi muito legal. Claro que a gente queria sair, mas se não dá, a gente faz com o que a gente tem. É claro, Jorge, que eu queria conversar com os meus amigos, eu queria me encontrar com eles, mas não dá por causa do isolamento. Liga. Mas eu não gosto de telefone, eu não gosto de videochamada, ninguém gosta. Até hoje eu nunca vi alguém que disse, não, eu amo uma videochamada, tudo que eu gosto, cara a cara é ruim, bom mesmo é uma videochamada, não tem quem fale isso. Ninguém gosta, mas enquanto a gente não tem uma solução melhor, a gente usa a que a gente tem. Então liga para os teus amigos, faz uma videochamada, faz uma chamada normal, manda uma mensagem que seja, manda um áudio, mas demonstre o teu interesse através de atitudes concretas, mesmo que adaptadas ao novo contexto. Jorge, eu acho que eu quero realmente tomar algumas atitudes, mas eu não sei quais. Talvez essa seja a dúvida que está no teu coração. Que atitudes que eu tomo? Você vai ver que quando você tiver um interesse sincero, normalmente você vai ser levado a 4 atitudes. São as mais comuns. Necessidades concretas. Você vai perceber que a pessoa talvez tenha necessidades concretas, como o Paulo que estava precisando de comida. De repente você vai lembrar que um amigo seu que está isolado por causa da Covid precisa de comida. Precisa que alguém leve as compras do supermercado até ele, ou precisa que leve remédios até ele. Então, necessidades concretas. Mas nem sempre vão ser necessidades concretas. Às vezes a pessoa tem tudo que ela precisa em casa, mas quem sabe ela precisa conversar. E aí, de novo, uma videochamada pode ajudar muito, ou um momento de conversa com as pessoas que estão com você em casa. Sentar e ouvir um pouco a sua esposa, entender o que ela está passando, seu marido, seus filhos, seus pais, seu irmão, sua irmã. Outra coisa que você pode ver é que, de repente, nem necessidades concretas e nem conversar. O que a pessoa está precisando mesmo é tirar tempo juntos. Sabe, de repente, o que seus filhos não precisam não é de uma conversa. É que você sente, deite na sala com eles, deixe que eles pulem em cima de você. É, de repente, sentar lá no quarto deles e brincar com o carrinho, brincar com a bonequinha, jogar alguma coisa juntos.
De repente o que a sua esposa precisa não é nem conversa, nem algo concreto, é a tua presença, é o teu abraço, é o teu olhar acolhedor. A gente tem uma grande tendência a pensar que tempo juntos é perda de tempo. Às vezes a gente senta para tirar tempo com os nossos filhos ou com a nossa esposa, a gente pensa, não, mas eu tanta coisa para fazer, eu aqui sem fazer nada. A gente tem a ideia de que tirar tempo com as pessoas que a gente ama é não fazer nada, e tá errado. A gente tem que quebrar isso. Tirar tempo juntos é investir numa das áreas mais importantes da nossa vida. E às vezes a gente só não faz isso porque a gente está ocupado demais, como o Paulo falou, com as nossas coisas. Sacrifica um pouco o teu tempo de celular, o teu tempo de TV, um pouquinho o teu hobby, mas esteja próximo, interessado com as pessoas ao seu redor. E se nenhuma dessas três encaixar, vai para a última opção, oração. Durante essa semana que passou, eu tenho ligado para muita gente, mandado mensagem, ligado, tenho tentado praticar isso que a gente está falando. E muitas vezes a gente é confrontado com situações que a gente não tem o que fazer. Algumas pessoas comentaram comigo de pessoas queridas que estão na UTI, situações complicadas de trabalho. E nesse momento, o que a gente pode fazer? A gente pode dizer, olha, eu não consigo resolver teu problema bem que eu queria, mas eu não consigo. Mas nessa noite, eu vou estar orando por ti. Nessa semana, eu vou lembrar de ti e dessa situação todos os dias. E eu vou estar junto contigo em oração. Quem sabe é uma boa hora de você pegar na mão aí do marido, da esposa, dos filhos, do pai, da mãe, e dizer, vamos orar juntos. Vamos colocar as nossas inquietações diante de Deus. Então entenda, relações sempre são formadas com interesse sincero, que nos conduz a atitudes concretas e relevantes. Mas não é só isso, tem um terceiro ponto, e o último, fique tranquilo, que está justamente nos versículos seguintes. Olha só o que o Paulo vai dizer. De fato, ficou doente, falando do Epafrodito, aquela pessoa de Filipos que tinha vindo visitar ele, e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Você viu que o apóstolo Paulo, alguém que era líder, alguém que tinha uma imagem a zelar, em um pequeno trecho, falou 2 vezes das suas tristezas do coração? Por isso aqui eu queria colocar um terceiro ponto. Relações profundas e relevantes são formadas com interesse sincero pelo outro, que leva a atitudes concretas, com abertura para que os outros vejam os nossos sentimentos e o que está passando no nosso coração. Ao final, Paulo faz isso, mostra a sua tristeza, e assim os filipenses poderiam agora nutrir interesse, atitude, e também poderiam se abrir. E eu vou dizer para vocês uma coisa, interesse e atitude, eu logo entendi e comecei a praticar, mas esse terceiro ponto da abertura foi um ponto que eu demorei anos para entender. Eu queria ser algum tipo de herói, eu acho, eu não falava muito das minhas tristezas, das minhas preocupações com quase ninguém. Se alguém perguntava, estava tudo bem? Estava tudo bem. Eu não sei se eu imaginava que por ser pastor ou missionário, eu não poderia falar, afinal de contas, eu tenho uma imagem a zelar, sei lá, o que for. E com o tempo eu até poderia ser um herói, alguém que só ajuda, mas eu seria um herói solitário. Com o tempo eu percebi que não poderia ser assim. E que todo e qualquer relacionamento profundo não funciona como uma via de mão única, mas como uma via de mão dupla. E eu poderia ajudar os outros sim, mas que eu também deveria começar a falar do que estava aqui dentro. Então, para algumas pessoas que eu tinha mais confiança, eu comecei a falar um pouco das minhas tristezas, angústias, lutas, medos, raivas. Em alguns momentos eu cheguei para pessoas queridas e disse, eu estou passando por isso, eu preciso que alguém ore por mim, você pode orar por mim? E essas pessoas fizeram isso. E eu vou dizer para vocês, a solidão começou a ir embora. Não sofra sozinho nesse isolamento. Coloque as suas inquietações para pessoas que você confie. Você pode fazer isso até comigo se você quiser, não há problema nenhum. Eu ficaria feliz com a sua confiança depositada em mim. Eu vi um filme que se chama Hércules. E nele conta a história do herói grego Hércules, mas não com poderes sobrenaturais. Ele é absolutamente humano e normal. Mas todos acham que ele tem superpoderes. E ele mantém essa imagem.
E em certo momento, numa luta, ele começa a sangrar e alguém estende um pano e diz para ele cobrir o ferimento e diz assim: olha, não deixe eles verem que você sangra. Tem muita gente que vive assim, não deixando que os outros vejam que ele sangra. Não viva assim. Assim você vai viver de forma solitária. Então, pessoal, nós formamos relações profundas e relevantes com interesse, atitude e abertura. E isso acaba formando um círculo que vai criar relações tão profundas que mesmo diante de um isolamento, nós não vamos nos sentir solitários, mas nós vamos nos sentir fortalecidos. E de repente, nesse momento, uma pergunta ainda habita a tua mente. Jorge, mas eu estou com tanto problema. É questão de saúde, é preocupação com os filhos, é escola, é trabalho, é tanta coisa. E eu ainda tenho que me interessar pelo problema dos outros. Por quê? Qual é a minha motivação nisso? E o próprio Paulo respondeu isso, alguns versículos antes, no mesmo capítulo, na mesma carta. Ele diz assim, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, como a gente falou. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Por que eu vou me preocupar com o interesse dos outros? Eu tenho tanta coisa. Porque um dia, o próprio Deus não olhou somente para si mesmo, mas resolveu olhar para nós, perceber as nossas necessidades e a nossa grande tragédia que foi o pecado. Percebeu a nossa luta, a nossa miséria, a morte que habitava aqui. E ele não ficou de braços cruzados, ele se interessou por nós e ele exercitou uma atitude concreta. Ele viu que a única solução para o nosso problema, a única salvação para nós, é se ele mandasse o seu único filho para morrer no nosso lugar. E ele fez isso, ele tomou a atitude mais concreta, dolorosa e grandiosa da história do universo. Por amor a ti. Esse é o nosso motivador. Se Deus fez tudo isso por mim, eu posso fazer um pouquinho disso por quem está ao meu redor e representar assim o amor dele. E tem mais uma coisa. A consequência de você viver esses 3 pontos que nós colocamos é aquilo que o próprio Jesus vai falar dos seus discípulos depois de ensiná-los justamente isso, que eles deveriam enxergar a necessidade dos outros e servir. Jesus diz o seguinte, agora que sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. É isso. Quem vive uma vida não só focado nos seus interesses e nos seus afazeres, se lança em atitude para o outro e abre o seu coração, vai encontrar uma vida de felicidade. Para finalizar, 2 perguntas para você pensar. Como você pode praticar interesse, atitude e abertura com as pessoas que moram com você? Seu marido, sua esposa, seus filhos, pai, irmão, aqueles que moram com você. Como você pode praticar esses 3 pontos com eles? Segunda pergunta. Como você pode praticar interesse, atitude e abertura com as pessoas que não moram com você, seus amigos, colegas, gente que está em outro local? Você vai ficar indiferente a eles? Ou você vai fazer algo? O que e quando? Se você não tomar uma atitude concreta e fazer de repente algo ainda hoje, no máximo amanhã, você vai ver que essa mensagem com o tempo vai se perder. Então seja lá o que você pensar agora, faça algo ainda hoje, faça algo de repente no máximo até amanhã. E você vai começar a nutrir relacionamentos profundos, mesmo diante do isolamento. Pessoal, eu queria conduzir vocês agora num momento de oração. Vamos orar juntos. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, que se interessou profundamente por nós. Que não simplesmente se interessou e ficou de braços cruzados, mas que fez algo. E fez aquilo que era o impossível. E fez aquilo que era o mais sacrificial possível. Mas fez por amor a nós. Senhor, muito obrigado que tu poderias ter ficado longe, distante, indiferente aos nossos problemas, mas tu escolheu se envolver, tu escolheu vir ao nosso encontro, tu escolheu, Senhor, fazer diferença na nossa vida, nos salvar. Que a gente possa agora refletir um pouco disso na vida das pessoas que estão ao nosso redor, na vida da nossa família. E a gente vai ver que não só a carga deles está ficando mais leve, mas a nossa também. Que tu nos conduza, Senhor, e que nesse momento de isolamento a gente aprenda essas importantes lições valiosas. Que tu possa, Senhor, também estar abençoando, que onde nós formos, onde nós estejamos, nós possamos ser uma luz do teu amor.
Abençoa, Senhor, aquelas pessoas que sofrem por condições de saúde, seja de coronavírus ou não. A gente lembra de uma maneira muito especial da Lia, que passa por uma situação delicada de saúde, que está entubada, Senhor, no hospital Unimed. Que Tu esteja, Senhor, fortalecendo ela, que Tu esteja, Senhor, curando ela, que Tu esteja, Senhor, restituindo a saúde dela. E também, ó Deus, todas as demais pessoas que sofrem. Abençoa, Senhor, também as pessoas que perderam entes queridos. Fortalece essas pessoas e consola o coração delas. E assim, ó Deus, olha com misericórdia para a nossa cidade, região, estado, país, mundo, Senhor, nessa situação difícil que nós vivemos. Colocamos tudo aquilo que de alguma forma nos inquieta e nos angustia nas Tuas mãos, sabendo que Tu estás cuidando, e pedimos, Senhor, que a Tua paz possa guardar o nosso coração nessa noite, Senhor, nesses dias. Amém.